A graça e a misericórdia do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã, neste dia 30 de janeiro, que estamos reunidos mais uma vez para meditarmos o nosso palavra por palavra de hoje, que é do Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Após ensinar as multidões, Jesus convida os seus discípulos e nós, vamos para a outra margem. Este convite primeiro significa desinstalar-se, colocar-se em movimento, a caminho, em saída, ir ao encontro do novo. O evangelista Marcos, que escreve para uma comunidade e para nós, que não tinha bem claro quem é Jesus, quer com este convite vencer uma mentalidade triunfalista que vê um Messias poderoso, político. Quer passar para outra margem é vencer as falsas ilusões e conhecer de fato quem é Jesus. Este convite é atual. Precisamos passar da margem do ódio para a do perdão, da ganância para a partilha, do fechamento para a solidariedade, da indiferença para a empatia, da tristeza para a alegria. Esta travessia nem sempre é fácil. A barca, que representa a igreja, representa também a nossa vida. Ventanias podem vir ao encontro da barca da nossa existência, tão fortes que nos dão a sensação de que iremos sucumbir, afundar. Eu não sei qual é a ventania pela qual você está passando. Muitas famílias e comunidades passam pelo mar agitado da perseguição, da frieza na fé, da falta de diálogo, de perdão reduzido ou inexistente. Quantos que passam pela ventania do consumismo que gera ondas fortes de endividamento? Quantos que a barca da vida está agitada pelo vento forte do desemprego, da doença, do luto? A pandemia, que muitos preferem pensar ser brincadeira, coisa para desestabilizar o governo, mentira vindo da China, tem sido uma ventania forte. Pensemos nos milhares que faleceram em função deste vírus. Pensemos nos que estiveram e estão hospitalizados e imaginemos a tempestade pela qual a família está passando. Quem diz que fulano tinha que morrer, se não fosse disso seria de outra coisa, realmente tem um coração de pedra e precisa de conversão urgente. Na barca, na parte de trás, está Jesus, dormindo sobre um travesseiro. Ele ensinou as multidões, estava cansado, precisava descansar. Esta cena recorda-nos aquelas vezes nas quais vivemos como se Cristo dormisse, como se ele não fizesse parte da nossa caminhada. Falo aqui das vezes que nós batizados vivemos como se não o fôssemos, deixando o Cristo e seus ensinamentos em último lugar, preferindo seguir outros ensinamentos que os da Igreja, os do Papa Francisco. Os discípulos acordam o Mestre com uma interrogação: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? É aquela velha mania nossa de, depois de nos esquecermos de Jesus, acharmos que ele esqueceu de nós. Quantas vezes reclamamos: o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Ou então, eu sempre fiz o bem e agora me acontece uma coisa dessas. Jesus, antes de falar, se levanta, repreende o vento com a mesma expressão que usou para aquele endemoniado: cala-te, silêncio! Com esta resposta, parece que a ventania é bem mais do que apenas movimento de vento. As ventanias que passam pela nossa cabeça, nos tirando o sossego, a falta de perdoar-se, a desarmonia, a capacidade de altruísmo, escrúpulos em excesso, culpa. Para esses ventos fortes e tantos outros, o Senhor diz: cala-te, silêncio.
Ao acalmar a tempestade, ele pergunta aos discípulos de outrora e a nós: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Isso, além de nos corrigir, Cristo nos convida a renovarmos a fé nele. Uma fé que não é só pedir, mas confiar. Uma fé que requer participação na vida da comunidade. Uma fé operante que nos convida ao cuidado e à solidariedade. Uma fé que precisa se misturar com a vida a tal ponto que seja ela a nortear nosso viver. A pergunta dos discípulos, quem é este? É um convite a todos nós a descobrirmos hoje e a cada dia quem é Jesus. Quem é Ele para mim, para a nossa família, nossa comunidade de fé? Não nos esqueçamos, portanto, que Cristo está sempre na barca da nossa vida. Ele nos socorre e não nos deixa perecer. Obrigado, querido irmão, querida irmã, pela sua sintonia, pela comunhão de vida, pelo acolhimento desta palavra. Deixemos que ela guie os nossos caminhos e que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ótimo dia para você e para sua família.